Sejam muito bem-vindos ao Globalcast. Esse é o podcast oficial do personal de 5 dígitos. Aqui a gente vai discutir estratégias da sua jornada presencial e também online para você conseguir viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar mais de 10 mil reais por mês. E se você já alcançou os 10 mil reais, como você faz para multiplicar isso ganhando acima de 20 mil reais por mês? Eu sou Ezequiel Biasi. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema de hoje é quando o personal pode ou deve largar o presencial. Boa. Galera, a galera já deve estar assim, pô, cadê o Silvério? Então, já vamos introduzir aqui que o Ezequiel, quem é o Ezequiel? A gente vai fazer uma breve apresentação aqui, porque esse time aqui é gigante. Nós somos em 18. E desse time de 18, a gente tem ex-personal trainers, tem uma galera muito louca aqui dentro que batalha aqui junto com a gente no bastidor e arregaça pra gente fazer esse movimento acontecer, né? Então, um movimento gigante desse. Então, o Ezequiel, ele foi personal trainer na nossa primeira pós-graduação. Ele era personal trainer. Então, conta uma breve apresentação aí pra você, pra galera aí de vocês, Ezequiel. Exato, Rafa. Fui da turma de 2017, a turma 1 do Global. E eu posso dizer que lá foi onde tudo mudou pra mim, né? Tudo mudou na questão de visão de negócio e visão estratégica. Hoje eu não sou mais personal, mas eu sempre falei pro Rafa, desde aquela época, que o que eu entendi na pós lá em 2017, eu ia levar no mínimo 5 anos estudando em outros meios para conseguir entender. Então, quando eu entrei nessa turma, quando eu aprendi a vender, exatamente o que a gente vai discutir aqui, as estratégias de venda, lógicas de venda, de mercado, posicionamento, quando eu entendi isso, tudo mudou para mim. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo que existiam outras coisas que me atraíam tanto quanto. E eu fui estudando, fui aprofundando mais, acabei entrando mais no lado da gestão. Exato. Né? E quando eu fui para esse lado da gestão, passei alguns anos estudando, passei alguns anos namorando esse ponto de vista até que eu resolvi mudar completamente. Então eu fui personal, comecei com personal, busquei desenvolver com personal. Era da área do emagrecimento. Ezequiel era da área comportamental do emagrecimento. Então ele ajudava pessoas que tinham dificuldade comportamental, ou seja, não era a galera que queria ficar definida, era aquela pessoa que não tinha motivação para sair da cama para treinar. Exato. Então eu lembro que o salário auge que você teve em pouco tempo, a gente considera isso pouco tempo, seu resultado foi rápido dentro do Global. Cara, a gente não falou sobre dobrar salário. Ezequiel aumentou o salário dele durante a pós em 10 a 12 vezes, né? Sim. Do que ele entrou. Exato. Então foi o Ezequiel é esse cara meio malucão, assim, ele pega um negócio para estudar, ele pega uma coisa para aplicar, ele arrebenta e ele se apaixonou com a gestão empresarial. Então ele se apaixonou com aquilo muito mais do que era a paixão com o emagrecimento, e hoje a gente está junto aqui na jornada porque a gestão empresarial é uma coisa que dentro do Global ela precisa absurdamente para esse movimento crescer, né? Exato, olha que louco exato. isso. Faz todo sentido, porque quando você trabalha com emagrecimento, você precisa fazer um processo de gestão de várias coisas em relação ao seu cliente. E uma das coisas que eu aprofundei muito foi o coaching, foi a PNL. E quando a gente entra no coaching, o coaching está muito perto da gestão, ele está muito próximo, tem muitas ferramentas semelhantes. Perfeito. Isso atraiu muito a minha atenção. Sim. E quando eu comecei a aprofundar de verdade, eu comecei a estudar mais, eu comecei a perceber, olha, cheguei em algumas ferramentas, em alguns pontos de vista que não fazem mais tanto sentido eu aplicar no emagrecimento. E foi aí que começou a transição. Que é aí que você veio para a questão empresarial. Exatamente. Então, só para a gente introduzir aí para a galera, então, Ezequiel hoje, ele é um dos gerentes do Personal Global. Então, só para a galera entender que direto vai ouvir falar do Ezequiel, tá por aí. Então, no podcast, nas palestras, em tudo. Ezequiel tá por aí. Então, só para introduzir, que é o primeiro podcast, né? Que você tá junto aqui. É o primeiro, perfeito. Vamos entrar no assunto de hoje aqui, que é o seguinte. Que é o personal que quer largar o presencial. Isso. A maioria dos personagens que começam a bombar a consultoria online, eles chegam pra gente e falam, Rafa, quero largar o presencial, mas tô com medo, Rafa, tô inseguro, Rafa, qual que é o momento? Então é essa pegada aí, o tema é esse, né? Perfeito, exatamente. E se esse é o tema, Rafa, por que esse tema? Por que a decisão de gravar
sobre esse tema exatamente. Beleza, porque o personal tá na academia uma hora dessa, tá escutando a gente. Por que que a gente vai ficar aqui durante 30 minutos, 40 às vezes, 50, falando sobre o horário certo de sair do presencial? Porque envolve tanta coisa importante, a programação de sair do presencial, que precisa do nosso aprofundamento. E aí tem medo envolvido, tem gestão envolvida, tem estratégia envolvida. Então isso não é um tema para um vídeo de 2 minutos. Isso é um tema para um podcast, isso é um tema para uma imersão de um fim de semana, isso é um tema longo, é um tema que envolve... E se o cara não souber o que fazer, ele fica a vida toda tentando sair, mas nunca toma a decisão de sair. E é só quando ele toma a decisão de sair que as coisas começam a acontecer numa outra proporção que ele queria. E tem uma coisa também, né? Os gurus falam pro cara assim, pô, cara, sai fora. Pega e queima a ponte. Não existe isso sobre queimar a ponte e tá tudo certo. Não é por aí. Tem que ter uma programação para queimar essa ponte. Então, por isso que esse tema é tão importante, porque aqui a gente vai dar estratégia conservadora, ou seja, aquele cara mais conservador, aquele cara que quando ele sair, ele pode ficar tranquilo que estava no momento dele sair. Boa, Essa é a perfeito, perfeito. E quando a gente fala, Rafa, em sair do presencial, por que que a gente entra nesse tema? O presencial, ele é ruim de alguma forma para o personal? Boa, cara. A gente não é dessa linha de raciocínio. De vez em quando eu vejo umas asneiras aí no mercado de que o personal não deve nem passar pelo presencial. De jeito nenhum. O personal, ele tem sim que passar pelo presencial e ele tem que entender o seguinte: o personal presencial representa 5% de um mercado fitness. Isso é o presencial, é quem está matriculado nas academias. Ah, mas quem é parque, quem é condomínio também é presencial. Beleza, então nós vamos colocar aí no máximo 30% de um mercado fitness. Então nós temos 70% de outro mercado, do mesmo mercado que não é explorado, que agora começou a ser explorado. Então assim, o presencial é muito top. Porém, no longo prazo, ele não é a melhor opção, porque com 60 anos de idade, ninguém dá conta de dar 12 aulas por dia e carregar anilhas de 20, 30 quilos. Ninguém dá conta disso com 60 anos. Então o presencial ele é top, mas tem o tempo certo, tem o momento certo, tem que ter essa transição, e nessa transição vai chegar a hora que o cara vai ter que largar. Então, Sim. a gente vai ajudar aqui. Perfeito, perfeito. Boa. Então, quando o personal quer dar alguns passos a mais, a gente consegue perceber que existem algumas barreiras que o presencial traz, que no online a gente não tem, né? Exato, exatamente. A gente pode trabalhar no online. Cara, a idade não joga contra o online. Você pode ter 65 anos, que se você tiver uma cadeira gostosa para você sentar, você tá trabalhando no online de boa. Se tiver uma boa câmera, você pode gravar a hora que você quiser. Se você tiver uma boa internet, você pode viajar e gravar de onde você estiver. Então a idade ela não joga contra. O seu intelecto não joga contra. Ele só joga a favor. Quanto mais velho você for, mais respeito você terá se você souber transmitir o que você sabe. Então o online, ele com o passar do tempo da profissão, ele vai ficando mais vantajoso. Mas não significa que o presencial é ruim. É que no jogo do longo prazo, o online é muito vantajoso. É muito Perfeito, vantajoso. perfeito. Essa é a ideia. Boa. A questão do longo prazo, e o que me chama bastante atenção também, é que a gente percebe que o presencial, ele é excelente, ele é sensacional, ele muda a vida de qualquer personal, né? Ele pode construir a vida dele com o presencial. E ao mesmo tempo, quando o personal quer dar um passo a mais, a gente percebe que se ele mora numa cidade, por exemplo, de 60, de 100, de 200 mil habitantes, ele acaba tendo uma limitação de alcance de pessoas, né? Total. Você passou por isso, né? Passei por isso. Você passou por isso. Chapecó, quantas mil pessoas? Chapecó, Tem mais ou menos? 220, mais ou menos. Olha aí, você passou, você sentiu isso na pele, né, cara? Sim. E pior, né? E o cara que mora, por exemplo, igual o Adrian? O Adrian mora numa cidade de 10 mil 10 mil. pessoas. 10 mil. Então, numa cidade de 10 mil pessoas, a limitação é maior ainda, é mais rápido, né? Sim. Ele sentiu o que você sentiu muito mais cedo. Porque Exato. ele fala, cara, aqui são 10 mil pessoas. Cunhaporã, né? Cunhaporã, é isso aí. Cunhaporã. Então, como é que o Adrian ia um dia ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil? Treinando pessoas em Cunhaporã, 10 mil pessoas. Ele ia ter cliente, talvez ali o prefeito de cliente, ele ia ter o dono da produção do leite, ele ia ter. Mas
como é que a conta ia fechar se ele quisesse continuar crescendo ou continuar explorando, né? Então, Perfeito. você sentiu isso numa proporção, o Adrian sentiu mais cedo porque é menor ainda a cidade. Então, o presencial ainda tem isso, né? Sim. A questão geográfica, ela joga contra, ela pode jogar contra. Então, o deslocamento em São Paulo. Então, vamos pensar o personal em Boa. São Paulo. Ele fala, não, eu não tenho esse problema. Aqui em São Paulo eu acho pessoas para me pagar R$ 500 a hora. Se eu procurar com calma e achar as pessoas certas, você tem aqui o público AAA em São Paulo, que é o cara que para de helicóptero no trabalho e tudo. Esse cara, R$ 500 a hora do personal, não é nada para ele. Beleza, ok. Se esse cara... Mas em São Paulo, se eu dou aula para uma pessoa na zona leste de São Paulo e eu dou aula para outra pessoa na zona sul, num outro lugar da cidade, cara, só de deslocamento aí, eu já posso incluir aí 2, 3 horinhas também do meu dia. Exato. Então é uma limitação geográfica violenta. Então são coisas aí a se pensar que pesam na balança e que no médio e longo prazo te empurram mesmo pro mundo digital, Perfeito, perfeito. E a gente percebe, Rafa, que naturalmente está crescendo esse movimento do digital há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente percebe cada vez mais pessoas buscando entender sobre isso, né? Buscando se desenvolver nesse lado Sim. digital. E quando a gente olha para isso, uma das coisas que vem em mente, que eu ouço muitas vezes o pessoal comentar, é que eles falam assim: será que o presencial ele vai acabar? Porque a gente percebe no mercado, a gente percebe nas redes sociais, na internet, muita gente falando que o presencial vai acabar, que não vai Sim. mais existir o presencial. Sim, O a que galera você acha fala. disso? Cara, na rede social sempre vai ter o sensacionalista, né? Que é o cara que vai, o oportunista, que é o cara que vai pegar uma temática e ele vai querer ter um benefício absurdo e ele vai generalizar aquilo para ele ter um benefício. Então, essa galera que fala que o presencial vai acabar é oportunismo puro, porque o presencial nunca vai acabar. O presencial, ele é o cara que tem o dinheiro para ter o personal ali, personal presencial. É o cara que quer aquele serviço. Esse cara que quer o personal do lado dele, cuidando dele, ele não tá muito afim da consultoria online, não. E ele também não tá muito afim de treinar na casa dele, não. Ele é o cara do presencial. Só que o cara do presencial de academia são 5% da população. E os que têm dinheiro para ter personal trainer, dentro desses 5%, põe aí 10%. Então é pouca gente. É pouca gente que tem dinheiro para ter o serviço Prime do personal presencial. Esse cara nunca vai deixar de existir. Então o serviço presencial de personal sempre vai ser top. Sempre vai ter demanda, sempre vai ter gente querendo pagar bem, sempre vai ter gente querendo pagar de tudo quanto é preço. Nunca vai acabar. Agora, toda a outra parte online que a gente nunca explorou na vida, essa então, se 5% não acaba nunca, imagina o restante do mercado. Então, o presencial é mentira que ele vai acabar, ele não vai acabar. Porém, é isso, a gente tem que usufruir dele num período da nossa carreira e fazendo essa transição para um salário híbrido, para depois chegar no momento de hoje, que é o tema disso aqui, que é uma hora você vai ter que virar só online e você vai abandonar. E aí, uma coisa legal também, que muitos alunos nossos, eles têm um grande receio e eles ficam aí 2, 3 anos. No começo, eles falavam pra gente assim, ó, eu nunca vou deixar de dar aula presencial, porque eu amo o presencial. Com o tempo, eles falam assim, cara, é legal também o online. Os alunos do online mandam feedback. Os alunos do online emagrecem 20 quilos também. Igual meu aluno do presencial. Cara, é tesão fazer isso aqui. Então eu também transformo a vida de pessoas à distância. Quando ele descobre isso, ele não fica tão apaixonado assim mais, porque ele fala assim, minha paixão não era pelo presencial, minha paixão era pela quantidade de vidas que eu transformava. E agora eu tô vendo que eu transformo mais no online, então ele começa a se desprender um pouco disso, entendeu? Isso é legal falar, porque no começo é inconcebível na cabeça do cara assim, Sim. eu nunca vou largar o presencial. Mas depois ele vai ficar com vontade porque ele vê que ele consegue transformar vidas à distância. Perfeito, perfeito. Porque existe um preconceito, né, Rafa, com o Total, digital. Esse total. preconceito ele é com o mercado de uma forma geral, né? Porque, infelizmente, quando aumenta a escala, também aumenta a proporção de coisas que não são tão corretas, ou que a gente pelo menos não acredita. Não é que não é Sim. correto, que a gente não acredita e não Perfeito. concorda. Mas existe esse receio, né? E você Existe. comentou de um dos receios do personal. Você percebe muitos outros receios que mudam depois que o personal começa a ter resultado quando ele trabalha de verdade no digital? Sim, eu percebo assim,
o histórico dele de salário fixo, o salário fixo de uma academia, um salário, entre aspas, fixo dos alunos, assim, que são os mais fiéis. Então ele vai juntando aquele monte de dinheiro ali, um montante, e ele fala assim, cara, esse salário fixo, ele é intocável. E vai juntando o que os nossos pais, avós ensinaram, que tinha que ser concurso, que tinha que ser, o fixo é o importante, porque eles passaram por plano Collor e por aí vai. Então eles tiveram muito trauma com variação e tudo. Então a gente acostumou a ter a cultura do fixo. Sim. E aí, o online, teve uma época que um aluno nosso, Luan, ele estava ganhando 8 mil de personal presencial e ele estava ganhando 12 mil de consultoria online. Ele considerava a consultoria, uma vez ele me mandou um áudio, que no áudio dele deu para entender que ele considerava que a consultoria era como se fosse um extra. Falei, cara, como que é um extra na sua vida? Você ganha 12 mil de consultoria, 8 mil de personal presencial. Ele não via na consultoria a segurança que ele via no presencial dele. Eu falei assim, cara, por que você não vê na consultoria quanto tempo que você está faturando isso na consultoria? Que você fatura no mínimo 8. Os custos fixos dele, na época, eram 5 mil. Tá. Então eu falei, 5 mil você paga suas contas? Pago minhas contas, Rafa, beleza. Cara, tem quanto tempo que você não fatura menos do que 5 mil de consultoria? Ele, cara, já nem lembro mais. Faz muito tempo já que eu faturo mais de 5 mil, no mínimo, todo mês de consultoria. Eu falei, por que ela não é garantia para você de manter sua vida? Por que você tem esse medo todo de consultoria? Não, é. Aí eu falei, cara, pensa bem nisso aí. Então, essa estrutura de trabalho online, é tanta coisa nova para a gente aprender gestão empresarial, para a gente aprender estrutura dos processos, como vender, como trazer cliente, como qualificar audiência, como. Putz, meu, é tanta coisa que a gente demora a entender aquilo. E como a gente ficou a vida toda dando aula no presencial, a gente fala, meu, isso aqui é seguro, isso vai existir para sempre. A consultoria qualquer hora some. Não some, não tem como sumir. Num país onde 95% da população ganha menos de R$ 3.500, consultoria online é a bola da vez, porque você oportuniza a pessoa que ganha pouco de ter um personal trainer na palma da mão dela. Então não some, esse mercado não some. Perfeito. É uma necessidade, né? É uma É uma necessidade. necessidade para uma classe. Já está validado. Tá E aí validado. entra aquilo que você comentou. É um outro modelo de negócio, né? É por isso que não vai morrer o presencial, justamente porque é um outro modelo de negócio. É um outro. Não necessariamente a pessoa que quer um atendimento com personal, ela vai migrar para o online. Ela vai abandonar o presencial e vai comprar uma consultoria online. Nunca. Aquela que é do personal presencial, que ela é Prime, acabou. Ela vai andar com personal presencial. Sim. Agora as outras lá que não tem nem dinheiro para contratar um personal, cara, ela vai ficar muito feliz de parar de assistir YouTube e ter um personal respondendo ela no WhatsApp e com treino periodizado. Perfeito. É essa a pegada. E outra coisa que me chamou a atenção, Rafa, que você estava comentando agora, que me veio em mente, é que o personal presencial, ele traz pra gente uma percepção de maior previsibilidade, né? A gente tem a percepção de que vai ser mais previsível o faturamento, igual a questão do Luan que você comentou. Sim. Então, o online ele pode acabar a qualquer momento. Então, talvez um dos pontos principais, talvez não, né? Um dos pontos principais do online, que é o que o Global sempre buscou desde o começo, é a gente desenvolver um negócio online, né? Isso. E um negócio online não é um negócio que ele corre risco de morrer da noite pro dia, porque a busca é justamente por desenvolver previsibilidade, Sim. só que em maior escala, né? Sim, total. E assim, no começo, a gente não tem um negócio, né? A gente tem um produtinho. Então, no online assusta por causa disso, às vezes, né? Porque no começo é muita coisa nova, então eu tenho que ter um produto, eu tenho que ter uma oferta, eu tenho que começar a vender. Beleza. Aí vai ter mês que aquela venda cai. Porque eu só tenho um produto, eu ainda não tenho audiência, eu não tenho aquelas coisas todas, eu estou em processo de validação. Então é como se eu tivesse o personal presencial e é como se, tipo, aquele mês apareceu um cliente, no outro mês não apareceu ninguém, aquele mês apareceu um cliente, no outro mês não apareceu ninguém. O tráfego, a audiência da academia, que são aquelas pessoas que já procuram por exercício, elas estão ali bonitinha.
O online, no começo, eu tenho que construir Boa. aquele fluxo de pessoas em torno de mim. Eu tenho que construir meus seguidores, eu tenho que construir relação, conexão com esses seguidores. Então fica por minha conta fazer isso no começo. Então a zona de conforto nossa, o cérebro ele vai preferir entender como mais seguro eu ir lá na academia onde já está todo mundo lá, do que eu construir minha fonte de pesqueiro. E mais tarde eu vou revelar aqui que o ouro tá aí, né? O ouro tá aí. O ouro Perfeito. tá aí. Então ele é inseguro no começo, porque eu não tenho fonte própria de captação de cliente. E agora, na hora que eu construir minha fonte própria, acabou. Acabou. Eu tenho dinheiro daquela fonte o resto da vida se eu trabalhar aquela fonte. Agora, se eu quiser uma fonte que outra pessoa cuida, que outra pessoa se responsabilize e que eu só vou lá dar uma pescadinha de vez em quando, aí tem que ser o presencial pro resto da vida. Tem que ser o presencial. Perfeito. Online, se o personal global parar de produzir os conteúdos, a audiência vai falar assim, não tem mais nada aqui, nós vamos fazer o que aqui? Aí ela vai para outro Instagram e vai comprar de outro Instagram. Boa. Então é um trabalho para a vida toda, mas é um trabalho que ele tem um propósito ferrado, que é o quê? Alcançar quantas pessoas que eu consiga alcançar. Se eu fico feliz de mudar 2 vidas, no online eu posso mudar 3.000, 5.000 vidas, 20.000 vidas, 50.000 vidas, cara. Então, Perfeito. cara, a gente. Uma coisa é certa de quem trabalha no online. A felicidade é absurda. Não é sobre grana, é quantidade de pessoas. Sim. É absurdo, é absurdo, é absurdo. É Perfeito. absurdo. E aí, com isso, com esse jogo que você comentou, esse jogo que se torna um jogo de números, né? É. Você busca se conectar com as pessoas e você vai conseguir alcançar um N muito maior de pessoas, né? Sim. Então você vai ter essa previsibilidade na parte financeira. E aí Total. também tem a questão do método que você vai usar, né? Sim. Porque aí o método ele vai trazer a previsibilidade de resultado. Sim. Então aí você vai ter a questão, a previsão de que o seu negócio não vai morrer de uma hora para outra, porque você construiu a sua própria audiência que compra o Exato. exercício, e aí você tem um método que também garante uma proporção de resultado, que nunca é 100%, mas Exatamente. garante a realização também, né? Exato. Imagina, você tem uma audiência de X%. Desses X% da audiência, você já tem a previsibilidade que 5% virarão teus clientes. Desses 5% que viraram os clientes, você tem a previsibilidade de que metade deles vão virar cases. Aí os cases você mostra na rede social e vai trazer mais pessoas. E por aí vai. É um ciclo. É um ciclo. É um ciclo. Hoje o nosso, ele é 72% dos clientes se tornam, os acompanhados, né, de mentoria e pós-graduação, se tornam cases, no mínimo dobram o salário. Então é uma previsibilidade, a gente já sabe que no mínimo 70%. Quanto mais a gente melhorar o método, mais porcentagem vai virar, e isso nunca vai chegar a 100%, mas a gente já tem uma previsibilidade. Perfeito. E é um número satisfatório. Então é isso, é construir ao longo do tempo. É mais fácil estar dentro da academia? É mais fácil. Agora, daqui 30 anos, a pessoa está com 60, 70 anos, essa parte lá ela não vai querer viver. Então é melhor construir agora que nós estamos tudo na disposição de construir. Perfeito. E Rafa, a gente está falando bastante aqui de momento certo, né? De ir pro online, de toda essa De largar questão o da presencial. transição, de largar o presencial. E qual você pode dizer pra gente que talvez seja a sequência mais lógica que você percebeu aí na experiência acompanhando milhares de personagens? Quais você considera os passos mais importantes, ou talvez os passos sequenciais Boa. importantes aí pro personal seguir essa Para transição? largar o presencial, um guia. Então, isso. vamos lá. Primeiro ponto desse guia, construir uma audiência. É o pesqueiro. Aquilo que a gente busca na academia é um pesqueiro. Vamos imaginar um pesque pague. A gente busca na academia é o pesque pague. É uma região ali que eu tenho certeza que lá dentro tem um monte de peixe. Eu tenho certeza. É isso que eu busco na academia. Então por que eu não crio o meu pesque pague? Então tem que criar o meu pesque pague, que a gente traduz aqui para o marketing de audiência compradora de exercício. Então eu tenho que ter uma audiência compradora de exercício, ou seja, eu tenho que atrair seguidores todos os dias qualificados. Seguidor qualificado é o quê? O Rafa tem que atrair personal trainer. Se o Ezequiel trabalhava com emagrecimento lá atrás, ele tem que atrair pessoa que quer emagrecer. Não adianta o Ezequiel atrair personal trainer naquela época porque ele queria vender emagrecimento.
Então, eu tenho que atrair as pessoas certas pro meu Instagram, pra minha rede social. E aí eu falo Instagram, mas depois a gente amplia para outras. Boa. Eu tenho que qualificar essas pessoas. Quando eu qualifico, elas geram conexão emocional e elas falam: nossa, o Rafa é bom, hein? Nossa, o Ezequiel é bom, hein? Nossa, esses caras são bons, hein? Então ele gera conexão. E eu tenho que vender para essas pessoas conectadas, falando: olha, quer resolver esse problema que você tem? Tá aqui. Isso é criar uma audiência e vender para uma audiência. É um funil de 3 fases, que é a nossa metodologia aqui do Global. Sim. Funil de 3 fases: atrair, qualificar e vender. Beleza. Ok. Criando uma audiência compradora de exercício, eu vou para o passo 2 do guia. O passo 2 é validar uma oferta. Validar uma oferta significa, eu tenho que ter um produto, esse produto tem que ser atrativo. Para ele ser atrativo, eu tenho que conhecer qual que é o real problema da pessoa. Qual que é o problema do personal trainer? Eu identifiquei que o personal trainer, ele não tem uma previsibilidade do que vai acontecer com o futuro dele e que ele faz tudo no presencial, tudo no curto prazo que ele faz, isso gera um salário que ele não está satisfeito, isso gera uma vida que ele não está satisfeito. Então beleza, a nossa metodologia vai propor para ele: cara, você quer um passo a passo para você dobrar o salário, para você aprender a dobrar um salário, se tornar uma empresa e criar um modelo de negócio novo para ele ser sustentável para sempre? Legal, então eu já tenho uma promessa bacana, eu já tenho um produto, agora eu tenho que validar a oferta, eu tenho que ir lá oferecer. Se o cara não quer comprar, eu tenho que melhorar a minha oferta. Até uma hora que eu ajusto, pô, a galera começou a comprar. Boa. Legal. Validei a oferta, tem o meu script lá no WhatsApp e tudo que eu ensino nos livros aí que a galera compra, o livro de script. Aliás, quem não comprou esse livro de script ainda tem que comprar, não é nem um jabá, é obrigação. Ele tem que ser cabeceira de cama, aquele livro, meu. Esse livro do script, o último aí, ele tá sensacional e tá mastigado. Então o cara tem o script dele, validou a oferta, tem o produto, ele tem uma audiência mínima, que essa audiência é para sempre. Eu vou criar uma audiência para sempre. Mas eu tenho que criar pelo menos uma base. Lá na minha bio, mostrar para quem que eu resolvo o problema, os meus conteúdos têm que estar congruentes para quem eu resolvo o problema, o produto tem que estar prometendo alguma coisa para quem eu resolvo o problema, e os scripts têm que estar congruentes com isso aí. Beleza. Aí eu vou pro passo 3. Eu tenho que ter uma coisa no marketing que é: quanto custa o meu cliente de marketing? Então, o que é o cliente de marketing? Você tem que ter o preço que você paga de anúncio para fechar um cliente. Quanto que eu pago de anúncio? Para quantas pessoas que eu converso no WhatsApp? Para quantas que eu fechei? Então, se eu paguei 100 de anúncio, conversei com 10 pessoas e fechei uma, essa uma pessoa me custou R$100, porque eu gastei R$100 de anúncio. Então, tem que ter esse preço. Quem não tem o preço pelo cliente não tem empresa. Uma empresa ela só existe quando ela tem preço definido pelo cliente, preço definido pelo novo cliente. Então eu tenho que descobrir qual que é o preço do meu novo cliente via marketing, via gastos de marketing. Quando eu tenho esse preço definido, aí eu começo a entender quantos produtos eu preciso vender, qual o preço desses produtos, se eu preciso reajustar o produto, se eu não preciso, e eu consigo saber que agora eu posso espalhar esse produto, porque eu consigo colocar dinheiro no marketing, porque esse dinheiro volta e vira cliente. Então eu tenho que definir o meu CPA. O CPA não é a ideia hoje aprofundar nesses temas, mas eu tenho que ter o custo por aquisição de um novo cliente. Quem vive de indicação não tem uma empresa. Ah, Rafa, é ruim indicação? Não, é ótimo, é ótimo. Eu gosto de indicação, todo mundo gosta, mas depender disso para crescer e para viver, não tem empresa, não tem empresa. Você só tem empresa quando você tem um cliente que ele custa algo e esse custo, você tem controle sobre esse custo, que é os seus anúncios e os processos que fazem esse cliente chegar no seu WhatsApp e fechar contigo. Então, custo por aquisição, a pessoa tem que ter. Quarto ponto, reserva financeira. Reserva financeira mínima. Eu não vou falar aqui uma reserva alta, vou falar de uma reserva de 3 a 6 meses de custos da sua empresa. Ah, Rafa, mas eu tenho um custo de 15 mil. Pô, aí você está brincando comigo também, né? Você está com custo alto na hora errada, né? Então, não existe custo de 15 mil para personal trainer que não tenha empresa com previsibilidade. Então, assim, cara, eu tô ganhando 20 mil. Cara, não gasta mais que 10. Pega esse dinheiro, coloca. Se você não sabe o que fazer com esse dinheiro na gestão, guarda. Porque na hora que você tiver alguém para te orientar, como agente, você vai ter tanta coisa para fazer com esse dinheiro, para crescer a sua própria empresa, para espalhar você pelo mundo, que você vai ficar sem noção. Vai falar assim: meu, eu não sabia que podia gastar dessa forma controlada para trazer cliente. Perfeito. Então ele tem que ter uma reserva. Essa reserva tem que ser de no mínimo 3 meses, 6 meses tá ok. E essa reserva tem que pelo menos cobrir os custos do
fixo vai dele. Não vou colocar todos os custos, não. Sim. Custos fixos, custos fixos. Boa. Então, beleza. O salário dele ali, que deveria ser um salário pequeno, o salário dele, o que ele gasta de estrutura ali, tudo tal, custos fixos. Então, 3 a 6 meses de custo fixo. Por quê? Porque se você tem custo fixo, você fala, cara, quanto que eu ganho de personal? Ah, eu ganho de personal 8 mil. Quanto que eu ganho de consultoria? Ah, eu ganho de consultoria 4 mil, 12. Quais são meus custos fixos? Ah, meu custo fixo é de 5 mil. Beleza, vou largar 8 mil de personal, mas eu tenho a reserva de 6 meses. E essa consultoria minha, eu já validei, isso não cai mais, eu já tenho previsibilidade nisso que eu estou ganhando, e isso só tende a aumentar, eu só estou sem tempo para dedicar o meu marketing para aumentar o meu faturamento online. E aí eu não preciso também abandonar tudo de uma vez, eu posso cortar metade dos alunos de Boa. personal e dedicar o tempo. A consultoria dobrou de valor? Dobrou. Larga o presencial. Então, ter reserva é isso. Legal. Sobre a E reserva, Rafa, uma das coisas manda. que me chama bastante atenção aqui também é quando a gente pensa na reserva, ela traz com segurança financeira, traz essa questão de número, de proteção em números, mas ela traz também, e talvez até principalmente, a tranquilidade emocional, né? Total. Que é um dos principais pontos, né? O emocional. O emocional. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente foi influenciado, a gente fica 2 anos, às vezes, para tomar uma decisão que já devia ter sido tomada 3 anos, 4 anos. E eu me incluo nessa. Eu demorei 2 a 3 anos para criar o personal global, cara. E assim, a gente não tá falando de mudança de presencial para online, mas assim, uma mudança importante na vida. Uma mudança importante na vida, por medo, às vezes, por insegurança, a gente demora 2, 3 anos para tomar. Então, tendo reserva, pô, tudo fica lindo. Então, eu naquela época, eu não demorei 2 a 3 anos do personal global por causa de grana, porque o meu custo era baixíssimo. Eram outras inseguranças. Mas imagina se eu tivesse um custo de 20 mil por mês. Eu nunca teria criado o personal Sim. global, cara. Porque eu ia ficar inseguro. E aí eu ia falar assim, cara, o personal global ele tem que ser criado, no outro mês ele já tem que faturar 20 mil, 30 mil. Eu ia ficar muito inseguro, cara, Sim. a insegurança ia aumentar muito. Então, ter a reserva abaixa essa insegurança. E o último passo do guia é justamente isso, custo de vida baixo. Custo baixo. A melhor coisa para uma transição de carreira é ter custo baixo. Porque custo baixo te gera menos medo. Custo baixo te permite a não ter que entrar na outra carreira ou na outra fonte de renda em alta performance. Boa. Você não se obriga a ser o super expert em consultoria online. Porque se você está com, vamos supor, personal 3 mil paga todas as contas dele do mês. E ele tem 4.500 de presencial e ele tem 1.500 de consultoria online. Olha isso. Ele não é obrigado a faturar 10 mil de consultoria online para largar as coisas. Se ele tem reserva e o custo de vida dele é baixo, rapidinho ele já consegue viver de consultoria online, Sim. porque o custo é baixo. Então ele não precisa de uma super curva de aprendizagem. Eu vou ter que esperar 8 anos trabalhando com consultoria para largar o presencial. O custo é baixo. Se o custo é baixo, o risco é pequeno. O risco é pequeno, eu controlo com menos dinheiro. Controlo com menos dinheiro, porra, eu tomo decisão mais rápido. Boa. Eu dou tchau para as coisas mais rápido. Eu estou menos enraizado. E se eu estou menos enraizado? Agora, aquela pessoa que está com 20 mil de gasto mensal, não tem reserva nenhuma, cara, ela vai ter que esperar a consultoria online dela virar 30 mil por mês para ela ter a segurança de largar 20 mil de Sim. presencial. Então é um negócio de louco. Então vai ter que fazer essa transição aí. Então, resumindo, fonte, audiência compradora de exercício. Número 1. Uma fonte, um pesqueiro. Boa. Um pesque pague. Audiência compradora de exercício. Mínima. Beleza. 2. Validar a oferta do produto. Boa. Beleza. Com script, etc. 3. Ter o controle do custo por cliente. Do marketing. Beleza? 4. Ter uma reserva. Joia. E 5. Ter um custo de vida baixo. Se você tem tudo isso, tchau. Você já passou de tempo de ter largado o seu presencial. Boa. Perfeito. Essa é a pegada, cara. Esse é o Perfeito. guia, esse é o guia. Excelente. E dá pra fazer um podcast de cada um dos fatores do guia. De cada um. Pô, porque é muita coisa, né? Muita coisa. É muito assunto, porque quando a gente entra nessa transição para online,
a gente começa a falar de uma estruturação de negócio que ela é necessária, né? Total. Você precisa de um desenvolvimento de alguns setores, a gente não precisa se preocupar com isso no começo, só saber como fazer, que é os passos que a gente encaminha nas mentorias, né? Exatamente, exatamente. Então, um personal de custo fixo de 5 mil, quando a consultoria online dele bater 4, 5 mil e ele tiver 6 meses de reserva, ele já pode ir largando os presenciais numa boa. Tá. O cara de 10 mil, ele tendo 6 meses aí de reserva e diminuindo o custo dele para 5, ele já pode largar o presencial Boa. com consultoria de 3 mil. Ele já pode ir largando o presencial, e largando. Aí ele fica com 2, 3 aluninhos, aí ele fica com 2, 3 mil de renda presencial, fica com 3 mil de renda online. Se o custo dele é 5, ele não está nem tirando da reserva. Boa. Então fica muito mais fácil e menos. Não tem sofrimento no processo. Ele vai fazendo a transição e aí ele vai largando. Aumentou 1.000 de consultoria online, ele já consegue abandonar mais um aluno. 2 mil de consultoria, abandona mais um aluno. Mais 2 mil de consultoria, abandona o último. Perfeito. Acabou. Porque ele tem reserva. Ele tem reserva. Perfeito. Então é isso, cara. Esse é o guia pra galera Perfeito. largar o presencial aí Excelente. quando chegar essa fase da carreira Sim. deles. Sim, Quando chegar. legal. Isso é uma coisa que eu tava pensando, Rafa. Existe muita gente fazendo a transição, existe muita gente que já está no online, existem alunos do Boa, global boa. vivendo do online há muito tempo, Boa. com diferentes tipos de produtos, diferentes modelos de Sim. negócio também. E talvez existe a possibilidade de alguém estar ouvindo a gente aqui pensando: será que é o meu momento de começar a Boa. fazer essa transição? Boa. Vamos lá. Quem não tem consultoria online ainda não é o tempo de pensar nisso. Já é tempo de fazer os últimos. Reserva, acumular reserva, aprender a fazer consultoria online, acumular reserva e diminuir custo fixo. Beleza, ok. Quem já está faturando híbrido, que são a maioria dos alunos do Global, da metodologia, faturando híbrido. Tem gente que está no híbrido, tipo 80% presencial, 20% online. 70% presencial, 30% online. Então a ideia é ir tornando 50-50, aí depois presencial 40-60, depois 30-70 e Boa. inverter no jogo. E hoje 30% dos nossos alunos só vivem de online. Então 30% aí só vivem de online e faturam 10 para cima. 10 mil até 300 mil por mês nós temos aí alunos da metodologia em programas distintos sobre nosso acompanhamento que faturam online. Então aí fazendo esse joguinho mesmo de custo de vida baixo e aí eu vou invertendo. 90% presencial, 10% online. Depois 80% presencial, 20% online. 70-30, 60-40. Aí vai fazendo essa transição aos poucos. A gente pode entrar aqui Barba, e falar cabelo e disso, bigode. né? Barba, cabelo e bigode, esse Perfeito, podcast aí, pra quem perfeito. quer sair. Excelente, Rafa, excelente. Acho que a gente conseguiu abordar de forma geral aqui, né? De forma bem geral, na verdade, né? Dando os passos Porque principais, tem muita coisa né? a se aprofundar, mas não é pra esse podcast. Exato, perfeito. Os passos principais de quando o personal pode ou deve largar o presencial, né? E pra gente entrar mais a fundo em cada um dos assuntos, serão outros podcasts, né? É isso aí. Perfeito, É isso. excelente. Vamos Fechado. nessa. Bora fazer esse fechamento aí, Bora. que o Ezequiel tá com uma missão aqui maluca, né? Fazer o fechamento, porque não tá acostumado a fazer o fechamento. Né? O Silvério já vai e já fecha, né? Já vai direto. Quem quiser fazer parte da família global, você pode acessar o link que tá na nossa bio, tá? Lá no Instagram, que é @personalglobal_. E lá você vai ver as opções. Todas as opções tem lá, tem livro, tem curso, tem mentoria, e você vê o que faz mais sentido pra você nesse momento, nessa fase da sua carreira, tá? Então a gente fica por aqui. Eu sou Ezequiel Biasi. Eu sou o Rafa Miranda. E esse é o Globalcast Personal de 5 dígitos. Aê! Foda. Do caralho. Valeu. Animal.